Totalizar colunas. Como é que é essa aqui, Cris? Essa aqui é legal também, painel de gestão. É legal. Saindo um pouquinho lá das tarefas, agora indo para o painel de gestão, né? Que é totalizar as colunas no painel de gestão, que vai ser uma configuração nas tabelas customizáveis, né? Que vai permitir totalizar as colunas, então, nos campos do tipo numérico, né? É isso, eu acho. Isso aí. Uhum. Isso aí. Emerson, fala um pouquinho mais dessa. Essa é importante, hein? Isso aí é uma questão... Não, com certeza, com certeza. Isso dá mais flexibilidade na construção das tabelas, o painel de gestão. É um ponto que também já vinha sendo solicitado há um tempo, para permitir incluir totais, né? Totalizar coluna. Porque às vezes a gente apresenta uma listagem de dados, mas, pô, é legal ter um total, principalmente quando vai trabalhar com pedido, ou trabalhar com uma outra informação que é importante sumarizar para entender o total que eu vendi, o total que eu coletei, total, sei lá, algum total que faz sentido para o usuário na hora de analisar os dados, e aí às vezes não tinha um total aí. Aí tinha que criar um componente auxiliar num outro indicador para sumarizar, então tinha que ter dois componentes em vez de ter um só, porque só a tabela não dava, tinha que ter um total lá, um outro cardzinho, e aí agora a gente tem essa opção de ter o total, e junto a isso surgiu a questão de ter também a questão da ordenação padrão, porque às vezes uma tabela eu tenho várias colunas e quero definir, qual que é a ordem padrão que eu vou definir daquela tabela, ordenação em coluna, né? Então a gente acabou colocando num pacote de entrega aí as duas features que eu vou mostrar na sequência, então já mostrando aqui na minha tela. Vou mostrar aqui na minha tela, então, no painel de gestão. Então, acessando aqui o painel de gestão, que já tem até um componente já criado aqui. Então, por exemplo, aqui um dashboard chamado listagem de tarefas. Isso aqui é um componente de tabela customizável, tá? E pode ver nesse caso aqui, eu tenho aqui 4 colunas, tá? E eu não tenho um total aqui. Então, eu queria ver o valor total do pedido aqui, tem aqui alguns valores, mas não consigo saber o total que eu vendi, por exemplo, no período. Isso é um problema. Então, a gente tendo aqui a opção aqui na adição do dashboard, abrindo aqui o componente, então aqui nesse caso pode ver que um componente de tabela customizável de dados coletados de uma atividade, e aí eu tenho aqui a atividade pedido no mobile, e os campos estão aqui embaixo. Aqui no campo valor total, existe a opção aqui de botar aqui o totalizador. Então, inclusive assim, nesse caso, para exemplificar, eu deixei desmarcado, mas por padrão, a partir de agora, qualquer componente novo que for criado, que tiver uma coluna numérica, ele já vai marcar por padrão já, essa opção vai vir marcada por padrão já, para totalizar. Esse vai ser o padrão da plataforma a partir desse momento. Então, claro que, obviamente, pode ter alguma situação de algum campo numérico que não quer totalizar, tipo um campo de medida, um campo de, sei lá, alguma coisa que não faz sentido sumarizar. Mas o padrão no campo numérico é vir marcado para totalizar. Aí, ao salvar essa opção aqui, e ao salvar aqui, ao carregar de novo aqui o componente, você pode ver que ele já está carregando aqui um total aqui embaixo, que é a soma dessas colunas aqui de cima. Então, já somou aqui as 3 aqui, já trouxe o valor aqui de baixo. Importante salientar que o total aqui de baixo é o total de todas as páginas. Nesse caso aqui tem somente uma página exibida aqui, somente 3 pedidos que eu lancei aqui para a apresentação. Mas se tivesse mais páginas também, ia sumarizar todas. E também é importante salientar que se eu fizer um filtro aqui em tempo de execução, aqui, vou filtrar somente dados do Emerson, por exemplo, ele também atualiza aqui o total aqui embaixo. Então, eu apliquei aqui um filtro em tempo de execução aqui, filtro aqui na própria tela, e ele já aplicou aqui embaixo. Então, pode ver aqui também, voltando aqui ao Banco do Brasil, já filtrou e já atualizou o total aqui embaixo também. Então, isso aqui eu estou totalizando a coluna. Então, se tiver alguma coluna da tabela que tiver essa opção de totalizar, ainda vai incluir uma linha no final que seria um totalizador, que seria a soma daquela coluna. Nesse momento é somente soma, não trabalhamos nem com contagem nem com média, é a soma dos valores que foram coletados. Ok? Além disso, então, como eu falei, tem a questão da ordenação. Por padrão, a tabela vem ordenada pela primeira coluna aqui da tabela, então ordena aqui pela pessoa, por exemplo. Mas se eu ordenar por um outro campo, também tem essa opção de ordenação também. Então, se eu voltar aqui na edição do componente, editar ele novamente. Aqui, vamos dizer que eu queira ordenar aqui pela data, para ordenar pela data. Então, deixa eu voltar aqui.
Então, aqui na data, eu não tenho o total, porque é um campo data, não tem como totalizar uma data, mas tem uma questão aqui da ordenação. Eu posso botar ordenação crescente ou decrescente. Vê que a interface aqui de configuração é muito semelhante lá na interface de visualização. As setinhas para cima e para baixo, para saber se é decrescente ou crescente. Então, nesse caso, eu vou botar aqui uma ordem crescente, do menor para o maior, tá? E aí eu salvo aqui, e ao aplicar, olha aqui, ele já carregou já ordenado da ordem crescente. Até tem um ajuste de se fazer de interface, que vai entrar nas próximas versões, e já carregar já com a setinha marcada aqui, tá? Mas pode ver que ele não carregou aqui a setinha, mas ele já aplicou a ordenação. Ó. Tu vê que ele já está ordenado aqui, já carregou ordenado pela ordem de data. Então, ele está respeitando a ordenação padrão definida. Porém, isso também o usuário pode alterar aqui, né, em tempo de execução, pode mudar o filtro, mudar a ordem. Essa aqui é somente uma ordem padrão de sugestão de entrada. Ao entrar no componente, o padrão vai ser esse. Mas, obviamente, pode ser mudado. Então, daí, se eu ir lá e mudar para ordenar ordem decrescente, vai ordenar do dia 30 até o 28 e 25. Ele vai inverter a ordem. Então, essas opções que temos aqui, então, de definir a soma de uma coluna numérica e definir uma ordem padrão em qualquer campo. Isso não é só numérica. O campo alfa, data, número, qualquer campo tem a opção de ordenação crescente ou decrescente. A configuração lá da tabela também respeita a mesmo critério aqui da visualização, ou seja, eu somente posso ter uma ordenação na tabela. Então, se eu ordenar por pessoa, não posso ordenar por pessoa e local, só local. Então, ele sempre vai respeitar a última ordenação definida. É uma ordenação exclusiva nesse momento. No futuro, a ideia é permitir ter mais ordenações também, ordenar por mais uma coluna. Nesse momento, a ordenação é unitária, somente um order by por uma única coluna da tabela.